de São João tá mais presente que ele estava cantando. Peraí, deixa eu ver se eu lembro. É aquela São João, acende a fogueira do meu coração. Ele adora essa música. Arebita, arebita, arebita. Ai, cachorro, se tu queres ser bonita, arebita, arebita. A gente tocava essa bastante. Eu volto quando minha mãe chegar. Sou filho único, tenho minha casa pra morar. É isso. Lata d'água na cabeça. Aí ela completava a música. Ela falava, lá vai Maria, lá vai Maria. Lá vai Maria, sobe o morro, não se cansa, pela mão leva a criança, lá vai Maria. Bom, meu nome é Viviane Gomes Helnen. Eu morei 23 anos na Itália, fui casada lá. E minha sogra, Rosa Maria Marturelli, acho que ela tinha o Maria no meio, se eu lembro bem. Ela tinha um Alzheimer. Meu nome é Laura, eu tenho 25 anos. A minha avó, ela foi diagnosticada com Alzheimer há uns 6, 7 anos atrás. Meu nome é Beatriz Venieres, eu tenho 20 anos e eu vou falar um pouquinho da minha história com meu avô, que tem 82 e foi diagnosticado em 2009, salvo engano, com Alzheimer. Meu nome é Débora, tenho 56 anos. Eu tenho 2 casos de Alzheimer na família. Um é a minha avó, que ela já faleceu quando eu era adolescente, e meu pai, que foi diagnosticado agora no início do ano, janeiro, fevereiro, e ainda está nos estágios iniciais da doença. A gente sempre teve uma relação muito próxima, né? E de conversar e de trocar. E eu tenho tentado manter o máximo disso. Eu tenho acelerado um pouco a quantidade, né? Tenho aumentado um pouco a quantidade de vezes que a gente se vê e interage. Porque eu sei que a gente tem um prazo de validade agora, né? Em relação ao que ele é capaz de fazer. E até, assim, eu sei que uma hora ele não vai lembrar quem eu sou. Então eu tenho aproveitado muito esse tempo que a gente tem agora para fazer o máximo de coisas possíveis junto com ele. Então, tenho aproveitado bastante esse tempo. Tenho visto ele não mora no Rio, mas mesmo assim eu tenho feito esforço, ele vem aqui, eu vou lá na casa dele, para a gente poder fazer essas pequenas coisas que a gente gostava de fazer juntos mais vezes, né? Bom, minha relação com minha sogra era muito boa. Eu me divertia muito com ela. Ela tinha 80 anos. Ela perdeu o marido, depois de 4 anos que eu conhecia seu Giuseppe, que era minha paixão. E aí nós nos aproximamos mais, porque antes até as sogras italianas não gostam muito das noras, não. É um dado de fato, é uma coisa sociológica. Mas depois até mudam essa coisa. E nós passeávamos, eu dava atenção, a gente cozinhava juntas, porque eu sou cozinheira, então eu aprendi a fazer pizza com ela. A gente fazia bastante atividade, a gente saía para supermercado, tudo coisas que eu gosto e que uma mama italiana faz, não? Então, a minha relação com a minha avó é bem íntima, assim, porque na real, quando eu era mais nova, quando minha mãe não cuidava de mim, era minha avó. Então, tipo, e eu era meio que a neta favorita, né? Enfim. Então eu passei muito tempo com ela e... Cara, eu fazia tudo, eu ia pra casa dela todas as férias, a gente ia pro sítio, então fazia tudo, sabe? Ia pra igreja, eu ia pra igreja com ela, ela me obrigava a ir pra igreja, ela me obrigava a ir comprar as roupas com ela, ela adorava me levar a fazer compra, ela falava, vamos bater uma perna no shopping, era o rolê dela também. A gente via filmes juntos, ela cozinhava, ela me levava pra cozinhar, mostrava como cozinhava, nossa, muita coisa assim. Esse meu avô é pai da minha mãe e a gente sempre morou bem perto. Então, assim, todos os dias eu ia almoçar na casa deles, todos os fins de semana a gente fazia coisa junto. Então a gente era bem próximo. Apesar de na maioria dos dias ele estar no trabalho ou estar ocupado, a gente sempre tinha um tempinho para fazer alguma coisa junto, ou almoçava junto quando ele voltava, ou algo assim.
Meu avô, aquele português bem português, ele fazia muita questão que toda a família fosse para Portugal com ele pelo menos uma vez. Ele voltava de 2 em 2 anos e passava 3 meses lá. Então a gente foi junto, ele mostrou a casa onde ele cresceu, aquela casinha de pedra. Ele fazia questão de ser, de certa forma, de ser aquela figura paterna, de eu sou o pai, eu levo, eu banco a casa, eu sou aquele patriarcado assim meio tradicional, mas era o jeito dele. Meu avô inicialmente começou com aqueles sintomas bem básicos, que são relativamente comuns para quem tem Alzheimer, mas não foi nisso que a gente pensou inicialmente. Antes dele descobrir que ele tinha Alzheimer, a gente percebeu várias outras coisas que eram de certa forma decorrentes da doença, de certa forma decorrentes da idade mesmo. De problemas na visão, problemas na audição, mas principalmente o ficar desnorteado foi muito marcante para a gente, não para a gente diagnosticar, né? Para o médico diagnosticar, para a gente buscar uma ajuda. Como eu falei, meu avô trabalhou no mesmo lugar por 50 anos. Um dos dias ele saiu da empresa e foi pro lado errado. Ele voltava para casa todo santo dia durante 50 anos. E aí um dia ele acordou e errou o lado que ele tinha que ir. E aí depois do diagnóstico, principalmente quando eu fui ficando mais velha, se tornou uma relação de cuidado mais invertida. E, tipo, eu ficava com meu avô enquanto alguém tinha que sair para fazer alguma coisa, ou eu ajudava com as cuidadoras se precisasse de alguma ajuda com remédio, ou para almoçar, ou para levar em algum lugar. E aí a nossa relação se inverteu um pouco. E aí aqueles momentos de conexão mudam também, né? Você aprende outras formas de lidar com a pessoa. A gente percebe, quem convive, assim, a dificuldade que a pessoa tem de fazer tarefas que antes seriam muito simples, né? E esquecimentos, coisa que ele está fazendo na casinha, um café, esquece o fogão ligado. Pequenas coisas da rotina que ficaram diferentes e que para a pessoa que tem o Alzheimer ficou mais difícil, porque ela não lembra, ela esquece as coisas, ela para de fazer as coisas na metade. E para a família, porque a gente tem que redobrar a atenção, né? Como é que eles perceberam o Alzheimer? Eles tinham uma casa na praia e hoje em dia ex-marido foi encontrá-la e lá ficaram lá, tudo. Ele foi com o filho, tudo, estiveram lá uma semana e tudo. Depois de um mês ele volta para lá, aí ela pergunta: quando é que você vai me trazer Alessandro para eu ver? O Alessandro era o filho e tinha estado um mês antes. Ela não lembrava absolutamente que o neto tinha estado lá. Aí eu falei para ele: pô, presta atenção, porque eu tô achando que isso daí é Alzheimer. Não, um esquecimento assim, leva sua mãe no médico. Ele levou e era Alzheimer. Minha sogra gostava muito de cantar. Meu sogro, ele foi prisioneiro de guerra e quando ele voltou para a Itália, ele veio morar no Brasil, logo depois da Segunda Guerra Mundial. E aqui ele morou 4 anos. Ele falou que era uma terra difícil de ganhar dinheiro, mas boa para se divertir. Então ele voltou cantando várias músicas. E minha sogra aprendeu. Então, no período do Alzheimer dela, nós cantávamos muito, eu cantava com ela e eu vi que acalmava quando cantava. Ela, através da música, ela se deixava andar. Olha, eles moravam em cidadezinha, era uma família muito simples. Eles iam para o campo e cantavam. Né? O italiano, naquela época, o italiano do sul da Itália, ele cantava bastante. Quando faziam as coisas, quando cozinha, quando... Meu sogro, quando ele voltou da Escócia para morar na Itália de novo, que ele tinha a horta dele e tudo, ele cantava bastante. Né? Então, o italiano em si gosta da música. Tinha outras músicas, mas o Lata d'Água na Cabeça era mais forte. Porque ela fazia ela soltava a voz, isso era muito bonito. Às vezes eu colocava a música, começava a dançar, aí ela dançava comigo um pouquinho, mas no jeito dela, assim, que não saía muito do lugar, mas ela fazia assim, o joelhinho do rock and roll, sabe? Aí, engraçado, que a gente se divertia, eu dava a mão para ela e...
pela mão leva a criança, lá vai Maria. Então, minha avó ama música. Minha avó ama carnaval. Minha avó sempre amou carnaval, porque a família era envolvida com a Portela, então, tipo, ela ama carnaval. Então, pra ela, a marchinha é, tipo, a coisa. E várias vezes a minha avó, depois que ela começou a ter Alzheimer, ela não tem a noção mais de que ela tem a doença em si. Então, mas ela percebe que ela está sendo impedida de fazer as coisas que ela gosta. Então, ela fica muito mal. E quando ela fica mal, ela tem uns quadros assim de ansiedade, ela começa a falar que tá passando mal, não sei o quê. E aí o que a gente sempre faz, a gente coloca música. Então, a gente sempre coloca marchinha de carnaval. Aí começa, aí no início ela fica... Aí daqui a pouco ela tá cantando, não tem mais nada, assim. Então, marchinha de carnaval é tipo um negócio. Ela começa a cantar e ela fica super feliz, assim. A minha avó adora falar de namoros dela, né? E aí ela tava falando justamente de que meu avô não sabe dançar, meu avô não dança bem e que meu avô não vai pro samba com ela e que ela teve um namorado que ia pro samba com ela. E aí é sempre isso. Aí ela começa a contar dos namorados, mas o primeiro que ela começa falando é sempre o que ia com samba com ela e quando ela fugia da mãe dela pra ir pro samba. Teve um dia que a gente tava almoçando e aí minha avó começa a falar muitas coisas muito ruins, né? Chora e tal. E aí eu olhei pra cara da minha mãe e falei, mãe, bota a marchinha. Aí começou aquela do careca, aí ela começou a cantar, sabe aquela... Não tem uma marchinha que é dos carecas. E aí ela começa a cantar, e aí quando ela canta, ela começa a lembrar das histórias dela. Assim, tem muita coisa dessa. Meu pai gosta de coisa antiga, ele não gosta dessas músicas de agora, tá? Então, assim, ele fala da Maísa, né, do Roberto Carlos, que é essa galera antiga, ele lembra as músicas, ele canta. Ele tem até um caso, assim, que ele gosta de falar, tem uma música da Maísa famosa, que talvez vocês não conheçam, que é assim, meu mundo caiu, me fez ficar assim. Não sei se vocês já ouviram essa música. Bom, a galera da época dele toda conhece. E ele tem uma história interessante porque meu pai foi da Marinha, né, que eu comentei com vocês. E ele, antes dele trabalhar no CPD, ele vivia embarcado. E ele disse que as pessoas, à noite não tinha nada para fazer, né, não tinha internet, nem televisão, e as pessoas todas se juntavam sempre com uma pessoa tocando música, né. Então tinha uma pessoa lá no navio dele que tocava música e cantava super bem e tal. E cantava essa música, muito antes da Maísa lançar, quer dizer, a Maísa comprou a música do cara do barco, que foi um grande sucesso, que hoje em dia todo mundo sabe que os artistas compram música, mas antigamente ninguém falava, isso era segredo. Mas o meu pai conta muito essa história, de que ele lembra, aí ele canta essa música da Maísa toda, porque o cara vivia cantando essa música da Maísa, é uma música que ele gosta dessa. Eu lembro vividamente que quando começaram a tocar as músicas de Natal, como ele ficou feliz, sabe? Aquilo foi tão bacana, porque ajudou ele a sair um pouco daquele momento de tristeza que ele estava, assim, né? Porque perder a saúde é uma coisa que realmente abate as pessoas, né? Então eu lembro muito do rosto, eu lembro do rosto dele, quando a gente começou a tocar as músicas de transformação, assim, de alegria, que ele ficou, foi bem legal. A gente foi numa festa junina agora domingo, e aí ele estava cantando as músicas de festa junina, ele adora. E ele ensinava a gente quando era pequeno. Então eu acho que é um momento de reconexão muito legal, né? Então tem esses momentos com música que a gente tem. Por exemplo, as músicas de São João, que é uma coisa que a gente estava cantando lá na festa. Você vê que ele tem um lugar seguro para onde ele vai, que são as memórias antigas dele, né? Com você, memórias dele de infância. Então, quando ele se sente mais seguro e mais confortável, eu sinto que ele consegue estar mais ali, né? De recuperar toda essa, não só o emocional, mas também o intelectual do que está acontecendo, que é o que eu acho que faz uma diferença para quem está nesse estágio inicial de confusão do Alzheimer. Meu mundo caiu e me fez ficar assim. Você conseguiu e agora diz que tem pena de mim.
não sei se me explico bem. Eu nada pedi, nem a você, nem a ninguém. Não fui eu que caí. A música entrou como uma forma de me conectar com meu avô a partir das coisas que ele já gostava também. Não adiantaria eu ouvir Dua Lipa e falar, nossa, avô, olha como é legal. Então, eram coisas que a gente já fazia, que já estavam no nosso convívio de alguma forma, mas que a gente percebia que aquilo dali pescava ele um pouquinho mais. Então, principalmente antes da doença, ainda depois da doença, mas antes do diagnóstico ainda mais, a gente ia muito, tipo, domingo tem almoço no Clube Português. E aí, ou almoço na CADEG, qual é o nome? No Recanto das Concertinas, que é um espacinho português também, comer bolinho de bacalhau e tal. E aí fica tocando música, tem as concertinas, é tipo uma sanfoninha, e a galera ficava dançando e tal, e isso era uma coisa que já fazia parte da vida dele antes. Então, mesmo depois da doença, e mesmo depois que já estava muito avançado, por exemplo, hoje meu avô está acamado, mesmo quando ele voltou do hospital já acamado, e já com GTT e com gastro, então ele já não se comunicava mais, verbalmente pelo menos, a música continuou sendo algo importante nesse sentido. A gente colocava a música e via que, sei lá, ele mexia um pouco o pé, ou mexia um pouco a mão, ou ele dava uma olhada pra gente naquele momento. E assim, meu avô já está numa etapa bem avançada da doença. Chega um momento que se você tocar algo, aquela pessoa olhar pra você e parecer estar ali, pô, já é muita coisa, sabe? É pouca coisa, mas já é muita coisa. Ou então o próprio hino do Flamengo, como ele era muito flamenguista, pra gente isso era uma coisa que dava uma puxada também. A própria fono dele usava muito disso. Então ela chegava e falava, e o Mengão, hein, seu Bertino, como é que tá? Não sei do que, vamos cantar o hino. Aí eles cantavam, aí ele conseguia cantar, lembrava do refrão, lembrava das estrofes. E isso era uma coisa que, se fosse outra música qualquer, não lembraria. Ou se fosse outra coisa qualquer, já fala um texto, também não lembraria. Então a música foi importante pra gente nesse sentido e foi uma forma de se conectar com ele, assim, bem valiosa, principalmente nos momentos mais complicados, nos quais a conexão estava mais difícil. Logo no início da pandemia, meu avô estava internado. Ele já estava internado desde novembro de 2019 e ficou mais de 3 meses, assim. Ele entrou no hospital numa situação e saiu em outra completamente diferente. Meu avô não entrou lúcido, óbvio, até porque já tinha muitos anos, pelo menos, de diagnóstico, nós já tinha muitos mais anos de doença. Mas ele entrou andando sozinho, ele entrou falando, ele entrou comendo sozinho. E depois de 3 ou 4 meses no hospital, o estímulo para quem tem Alzheimer é uma coisa muito importante. Então, ser estimulado, seja pela música, seja pela conversa, seja pelos tratamentos, pela terapia, felizmente, a gente sempre, assim, buscou o maior número possível de formas de ajudar. Ajuda muito, muito mesmo. E no hospital é complicado, principalmente porque ele ficou no UTI por muito tempo. Então, ele ficou sedado por muito tempo. E aí, voltar da sedação para alguém que não tem uma doença neurodegenerativa como base, já é difícil. Para quem tem, assim, é muito complicado. Algumas vezes o médico chamou para conversar e falar de tipo, vamos, se prepara psicologicamente, vamos ver como é que tá a situação, o pulmão não tá mais sustentando como antes faria e tudo mais. Então, quando ele voltou para casa, meu avô tava com GTT, aquela forma de se alimentar pela gastro, tava com a traqueostomia, então só a traque já faz com que você não consiga. Tem como falar com a traque, mas é complicado. Você fecha o balão e aí fala, e pro estado dele já mental não dava mais. E não estava mais andando, estava na cadeira de rodas. E em casa estava acamado. Mas apesar disso, ele é meu avô. Ele é pai da minha mãe, então a gente faria o que desse para fazer, para ter os momentos para tornar a vida dele melhor dentro daquilo que for possível, sabe? Chega um momento de cuidados paliativos que você só quer que o fim da vida daquela pessoa seja uma coisa digna e que seja uma coisa interessante, às vezes, que vocês façam uma coisa que seja legal. E aí a gente conseguia, eu, minha mãe, mais a técnica dele, a técnica de enfermagem que cuida dele, tem home care e tudo mais, a gente virava ele assim na cama, fazia tipo um troninho do Game of Thrones com várias almofadas para ele ficar sentadinho. E aí colocava uma música dessas, colocava... O vídeo era mais pra gente do que pra ele, mas colocava um vídeo das pessoas dançando. Aí minha mãe ficava sacudindo, assim, o braço dele. Eu tenho certeza que lá no fundo ele dava umas xingadas nela, porque ele não podia escolher estar ali, né? Às vezes a pessoa nem queria estar. Mas ele dava um risinho, ou então ele tentava, assim, fazer com a boca uma parte do refrão, olhava pra gente, mexia um pouquinho a mão, e a gente ficava fazendo... Era um momento muito besterol, mas era um momento que puxava ele pra realidade, que no momento que a pessoa não tá se falando, não tá mais comunicando, não tá mais andando, não tá mais comendo sozinha, conseguir puxar pra realidade, ter um momento que vocês dois estão fazendo a mesma coisa, ainda que seja pela música, ainda que os dois estejam ouvindo a mesma coisa e os dois estão naquela energia ali trazida,
é uma coisa muito valiosa, sabe? Foi muito importante pra gente, a gente fazia isso quase todo dia. Eu, minha mãe, a técnica, o vô, e ficava ouvindo, botava os vídeos, ele tinha uns CDs antigos do Roberto Leal, dos cantores portugueses, o clube também dava, às vezes, fim de ano, o CD do clube, e tinha lá não sei quantas músicas, a gente colocava no radinho e ficava ouvindo, um radinho, né, que anos 2000, isso foi em 2020, mas ficava ouvindo, e era um momentinho que, assim, hoje em dia já foi alguns passos mais pra frente, algumas outras coisas aconteceram nesse meio do caminho, então não é uma coisa que faça tão sentido agora. Agora, esse trazer ele pra realidade é mais complicado. Diria que não rola mais tanto. Mas eu acho que a gente conseguiu até quando dava, isso foi uma forma da gente conseguir. Isso já vale bastante coisa. Vem, 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 vem já. Vem, 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 vem já. Vou dançar o carimbó português. Vem agora que vai começar. Vem dançar o carimbó português. Vem agora que vai começar. Esta dança começa agora, vai até o sol raiar. Esta dança começa agora, vai até o sol raiar. Junte-se a nossa gente, sei que vai gostar. Junte-se a nossa gente, sei que vai gostar. Alegria! Vem, 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 vem já. Com o agravar da doença, ela já não queria caminhar muito, ela não queria fazer as coisas, ela se jogava no chão, ela deitava a cabeça na mesa e fingia que estava morta. Aí ali eu sentava e estava cantando do lado dela até ela despertar com a música. Ela se ausentou completamente, ela queria se desligar. Ó. E a gente chegava, encontrava ela assim, aí eu sentava lá do lado dela e começava, sabe aquele batuque na mesa, assim, tanto, sabe, que a gente aprende quando é criança, né? Aí, às vezes eu cantava uma música de índio que eu aprendi também na minha infância, que era Tum Tum Jacutinga lá, me está com garoe. Ela me olhava e falava, o que essa daí tá cantando? Primeiro que eu incomodava, porque ela estava com a cabeça ali, eu fazia ritmo na mesa, né? Ficava batendo. Aí eu pegava copo, batia o copo, sabe aquele de jogar e você passar? Ah, ela gostava de Escravos de Jó. E a gente passava. Tira a bota, deixa ficar. Guerreiros com guerreiros fazem zigue-zigues. Ela fazia uma confusão. Toda vez que eu vejo alguém que tem na família alguém com Alzheimer, eu falo, olha, música muito legal, música calma, porque você não sabe, quando eles ficam agressivos, você não sabe como conectar. Até pela experiência que a gente teve com a minha avó, o que eu comentaria seria mais assim, tentar aproveitar o máximo possível do tempo que a pessoa está aqui ainda lembrando quem você é, lembrando esses momentos, porque eles são muito valiosos e a gente não sabe quanto tempo a gente ainda tem daquela pessoa presente ali. E também criar esses momentos de conexão, sejam música, seja uma conversa, seja um beijo, um abraço. Uma parada que eu acho que você tem que pensar muito quando isso está acontecendo é lembrar o que você sabe daquela pessoa, é tentar aproveitar enquanto não está muito avançado, você entender o que ela gosta, principalmente em música. Porque real, música é uma parada que mexe bastante, sabe? Então, que música aquela pessoa gosta de cantar? Que música que ela deixa ela feliz, sabe? Tipo, aprender isso, que foi muito que eu e minha mãe fizemos. Se eu fosse pensar para alguém que acabou de ter um familiar diagnosticado, primeiramente, força, paciência, é uma doença que pega tanto quanto na família quanto no paciente. Assim, você vê alguém que você ama estando naquela situação ou te perguntando coisas que não fazem mais tanto sentido ou não estando tão ali quando antes estava, dói muito e se estende. E aí você vai vendo aquela pessoa se perdendo aos pouquinhos, aquela pessoa que você amava não vai estando ali. Então, assim, vai doer, vai ser ruim, mas considerando que a sensação que você tem é que está perdendo aquela pessoa, tenta puxar no que está ali, sabe? No que já está ali, naquela raiz que está ali. Ele tinha um time que gostava muito, beleza, é o hino do time. Ele tinha um lugar que ele gostava muito de ir, a música que toca nesse lugar. A gente fazia viagem de carro junto e tocava não sei do que. Pô, acha essa playlist, monta essa playlist.
Procura fazer coisas que aquela pessoa gosta, se conectar em coisas que aquela pessoa gosta. Ainda que a perda de memória, principalmente de coisas assim, de médio ou curto prazo, seja muito intensa, geralmente a de longo prazo demora mais para sair. Se a pessoa passou a vida gostando daquilo, até ela parar de gostar, ou até ela parar de esquecer, ou até aquilo parar de minimamente chamar a atenção dela, vai demorar um pouco. Então, assim, buscar formas de conexão. Se vocês jogavam uma coisa juntos sempre, se vocês faziam uma atividade juntos sempre, não deixem de fazer. Se vocês ouviam uma coisa juntos sempre, ok, continua, sabe? É de ir inserindo nessa nova rotina elementos que já eram comuns, até porque ainda que aquela pessoa não lembre, ela é aquela pessoa. Meu avô pode não lembrar que ele é meu avô, mas eu sei que ele é meu avô. Eu sei que ele é albertino, eu sei que ele é português, eu sei que ele é flamenguista, eu sei que ele gostava das músicas de Roberto Leal, gostava de ir no clube português, gostava de levar a gente para viajar, gostava de levar a gente para comer fora e gostava de fazer tantas outras coisas. Então, são essas as coisas que eu vou tentar fazer nos meus momentos de conexão com ele, sabe? Tentar buscar naquilo que, ainda que a pessoa não se reconheça, você pode reconhecer ela em outras coisas. Seja pela música, seja pelas atividades, seja pelas conversas. De alguma forma, aquela pessoa provavelmente ainda estará ali por algum tempo. Então, meu conselho seria para apostar nisso.